Você acredita mesmo que o STF está interessado na verdade? Então senta, respira fundo e escuta essa. Mauro Cid, o homem que virou a chave para botar Bolsonaro na parede, pode ter mentido descaradamente para a justiça, e ninguém lá em cima parece se importar. A história é a seguinte: descobriram que ele usava uma conta fake no Instagram, cheia de indiretas, áudios e fotos sobre a própria delação. Só que ele negou tudo, jurou que não era dele, disse que foi hackeado, que era perseguição. Mas os dados técnicos da Meta e do Google dizem outra coisa: e-mail dele, IP dele, celular dele. Ou seja, a conta era dele sim. E agora? Em qualquer país sério, a delação seria anulada na hora. Mas aqui, o senhor Alexandre de Moraes achou melhor fingir que não viu e manteve o acordo com um cara que mentiu pro STF. Isso é justiça? Ou é só mais uma arma na guerra política contra Bolsonaro? O povo precisa saber o que está sendo feito em nome da democracia. Porque quando a mentira vale mais que a lei, quem está no banco dos réus somos todos nós. Bem-vindo ao alvo da notícia. A delação de Mauro Cid está em xeque por provas técnicas e o STF ignorou. Mentira, manipulação e possível escândalo institucional no ar. Se você tá cansado de 2 pesos e 2 medidas, cola com a gente. Aqui, a verdade tem voz. Pessoal, segura firme, porque o que a gente vai contar aqui é de embrulhar o estômago. Sabe aquela história da delação premiada do Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro? Então, parece que a coisa fede mais do que a gente imaginava. A grande mídia vem empurrando essa delação como prova santa contra o ex-presidente. Mas agora, com os novos documentos revelados pela Veja, tudo está desmoronando. E ninguém no STF parece se importar. Vamos do começo. Mauro Cid virou a estrela da vez no circo das delações. Pegaram o cara, colocaram uma pressão absurda, ameaçaram com prisão e pronto, ele resolveu colaborar. O objetivo? Jogar Bolsonaro no fogo, claro. O cara sabia demais, tinha acesso direto. A delação dele foi usada como base para um monte de investigação. Só que tem um detalhe que a grande imprensa esqueceu de contar. Parece que o Mauro andou mentindo. E não foi mentira qualquer não. Ele simplesmente negou a existência de um perfil no Instagram, Gabriela R702, que, adivinha só, estava sendo usado para comentar justamente a delação. Cid disse que não era dele, falou que foi hackeado, que estavam tentando incriminá-lo. Você já ouviu essa antes, né? Mais uma história de hacker imaginário. Mas aí vieram os dados técnicos da Meta e do Google, e a coisa pegou fogo. A conta foi criada com o e-mail pessoal do Mauro, aquele que ele usa há mais de 20 anos. O IP de criação da conta era de Brasília, pertinho da casa dele, e o celular de recuperação também era do Cid. Para fechar com chave de ouro, os caras acharam áudios e fotos dele mesmo na conta, comentando o processo, falando da delação, criticando o STF. Tudo isso escondido num perfil anônimo. Aí você pensa, bom, agora a delação vai ser anulada, né? O cara mentiu pro Supremo, usou rede social escondido, descumpriu tudo que assinou. Mas não. O que fez o senhor Alexandre de Moraes, ministro supremo da Justiça Suprema? Nada. Absolutamente nada. Ele manteve a delação como se nada tivesse acontecido. E isso, meu amigo, é o que tem que deixar todo mundo revoltado. A gente está vendo, mais uma vez, o STF se colocar acima da lei. Acordo de delação não é brincadeira, é contrato, é coisa séria. E ele só vale enquanto o delator cumpre sua parte. Mentiu? Cai fora. Descumpriu os termos? Anula. Simples assim. Mas quando se trata de proteger uma narrativa, parece que o STF faz vista grossa. Por que será que não querem derrubar essa delação? Porque ela é o pilar da perseguição contra Bolsonaro. Se ela cai, o castelo de cartas também vai pro chão. E vamos ser sinceros, quem é que confia num acordo baseado em mentira? Como é que a justiça quer manter uma investigação séria em cima de uma delação contaminada? É uma afronta à inteligência do povo. Eles estão dizendo, na prática, que podem usar qualquer coisa, até mentira, para atingir um alvo político. O nome disso não é justiça, é vingança institucional. E não é só isso, a defesa de Bolsonaro já está usando esse escândalo como argumento, e com razão.
Estão dizendo que a delação foi obtida sob coação, sob pressão psicológica, que Mauro Cid só falou o que queriam ouvir para escapar da cadeia. E agora, com esse episódio da conta secreta, fica claro que ele nunca esteve 100% comprometido com a verdade. Pelo contrário, parece que estava jogando dos dois lados. Mas o STF não quer saber. Alexandre de Moraes segue firme, ignorando as provas, ignorando a violação do acordo. E sabe o que é pior? A imprensa cúmplice também faz cara de paisagem. Não tem manchete indignada, não tem editorial cobrando transparência. A hipocrisia está escancarada. Quando interessa, qualquer erro vira escândalo. Quando não interessa, eles enterram a notícia. Vamos falar a real. Se fosse um aliado de esquerda, essa delação já teria sido anulada em 5 minutos. Mas como o alvo é Bolsonaro, vale tudo, até manter um acordo com um delator mentiroso. Isso diz muito sobre o estado do nosso judiciário. Um STF que escolhe quem deve ser punido e quem pode mentir impunemente não é um tribunal, é um instrumento de poder. E a gente precisa reagir, porque hoje é Bolsonaro, amanhã pode ser qualquer um. A justiça tem que ser imparcial, tem que seguir regras, não interesses. O povo brasileiro merece saber a verdade, e a verdade é que essa delação está podre, contaminada, inaceitável. O mais assustador é que todo esse episódio revela algo ainda mais profundo: o uso político das instituições. Quando um ministro do STF protege um delator mentiroso, porque isso serve a um objetivo maior, destruir um adversário político, a democracia já foi pro saco. Estamos vivendo sob o império do arbítrio, e quem ousa questionar vira alvo. Não é sobre defender ou atacar Bolsonaro, é sobre garantir que a lei seja a mesma para todos. Se Mauro Cid mentiu e os dados mostram que mentiu, o acordo dele tem que ser anulado, ponto final. Qualquer coisa diferente disso é parcialidade escancarada, e o povo precisa enxergar isso. Por isso, compartilha esse vídeo, mostra para todo mundo, acorda quem ainda está dormindo achando que tudo isso é normal. Não é. Isso é gravíssimo. E se a gente não fizer barulho, vão continuar fazendo o que bem entendem com o país. Chega um momento em que a gente precisa dizer com todas as letras: isso não é mais justiça, é perseguição com toga. A manutenção da delação de Mauro Cid, mesmo depois da comprovação de que ele mentiu, é um tapa na cara de quem acredita minimamente na lei. Como pode o STF, guardião da Constituição, permitir que um acordo baseado em mentira continue valendo? A resposta é dura, mas necessária, porque serve ao objetivo político de destruir Bolsonaro. Não tem como olhar para esse caso e não sentir revolta. O cara usou uma conta fake, mentiu na cara dura, burlou os termos que ele mesmo assinou e ainda assim é mantido como delator confiável. Isso é piada. Uma delação só tem valor se for baseada na verdade. Se tem mentira no meio, ela perde validade, ponto. Qualquer estudante de direito sabe disso. Mas o que temos hoje é um STF que escolhe quem pode mentir e quem será punido. Um tribunal que fecha os olhos para proteger sua própria narrativa. Isso é perigoso, muito perigoso, porque transforma a justiça em instrumento de guerra política. E se a gente não reagir, amanhã quem vai estar na mira não é mais o Bolsonaro, é você, sou eu, somos todos. Então fica aqui a pergunta que ninguém tem coragem de fazer: o STF ainda defende a justiça ou virou uma máquina de moer adversários? A delação do Mauro Cid era o alicerce da cruzada contra Bolsonaro. Agora a gente descobre que ela pode estar completamente podre, e mesmo assim, nada muda. Sabe o que isso significa? Que a verdade não importa, que a lei virou acessório, e que no fundo o que vale é quem controla a narrativa. Você, cidadão comum, precisa se indignar, porque hoje é um ex-presidente, mas amanhã pode ser você, com um processo nas costas, dependendo da boa vontade de um sistema que já escolheu seu lado. Compartilha esse vídeo, fala com seus amigos, questiona, grita, porque o silêncio só fortalece quem usa a justiça como arma. E aqui no Alvo da Notícia, a gente não vai calar, porque se a verdade não incomoda, então é porque ela nunca foi contada inteira.